Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o último trecho do capítulo 9 da carta aos Hebreus. Vamos estudar Hebreus 9, 23 a 28. Quando estudamos esse texto, fica evidente que ele nos mostra que o sacrifício de Jesus foi definitivo e eficaz, e isso ocorreu porque os sacrifícios da antiga aliança não eram suficientes para perdoar os pecados, como veremos ao estudarmos o capítulo 10 desse livro. Ora, se os sacrifícios eram insuficientes para conceder justificação ao pecador, e se eles estavam prescritos na lei, podemos entender que a própria lei também era insuficiente para promover a justificação do pecador. O argumento que o autor de Hebreus nos apresenta desde o início do livro é exatamente esse, isto é, a afirmação do autor é que a lei não podia justificar ninguém. Esta é uma realidade, uma verdade que devemos admitir, que devemos considerar. Mas diante disso surge uma pergunta. Então, qual foi a razão da lei ter sido dada? Ao responder essa pergunta, temos que recordar as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 3 da carta que ele escreveu aos Gálatas. Ali Paulo mostra que a lei foi dada 430 anos após a promessa feita a Abraão, conforme Gênesis 22, 18. E não poderia invalidar essa promessa, nem anulá-la. A herança é da promessa e não da lei. E conforme Paulo, ele continua argumentando que a lei, ao invés de ser dada para justificar, ela tinha sido dada com algumas razões específicas. Primeiro, a lei foi dada por causa da transgressão do homem. A pecaminosidade humana exigiu a lei. Gálatas 3,19. Em segundo lugar, a lei foi dada para ter uma duração determinada, isto é, até que o descendente viesse. Gálatas 3,19 também. Em terceiro lugar, a lei foi dada não para contrariar, para se opor às promessas. Gálatas 3,21. Em quarto lugar, a lei foi dada não para justificar alguém. Gálatas 3,11. A justificação tem que ser concedida por outros meios. A promessa pela fé em Jesus Cristo é dada aos que creem. Gálatas 3,22. Em quinto lugar, a lei foi dada como mestre ou preceptor para conduzir o homem a Cristo. Gálatas 3,24. Agora, a palavrinha grega paidagogos deve ser traduzida como condutor de crianças, líder de crianças. Em algumas versões, ela está traduzida pela palavra aio, em português. O paidagogos não era o professor, não era o instrutor da criança, mas somente aquele que levava a criança até o mestre, até ao didáscalos. Um bom exemplo dessa situação se vê na vida de Timóteo. Conforme Paulo afirmou na sua segunda carta ao seu filho na fé, ele, Timóteo, foi levado a Cristo pela lei. Porém, devemos destacar que ele foi salvo pela fé em Cristo Jesus, conforme Timóteo 3,15. Ora, se levamos essas colocações em consideração, concluiremos que necessitávamos de uma lei, de um sacrifício suficiente que nos levava a entrar e permanecer na presença de Deus. Por isso, em Jesus Cristo, temos o oferecimento de um sacrifício que faz toda a diferença e nos capacita a ter, então, plena comunhão com Deus. Por isso, o título para a nossa reflexão é o sacrifício definitivo e eficaz. Eu repito, Hebreus 9, 23 a 28 tem como título essa expressão, o sacrifício definitivo e eficaz. Ao introduzirmos os nossos comentários sobre esse texto, é importante lembrarmos que os sacerdotes tinham a tarefa de oferecerem sacrifícios, mas lembramos também que a ênfase dos capítulos anteriores destacava o sacerdócio de Jesus, e lembramos que o autor dessa carta já tinha destacado que Jesus entrou no Santo dos Santos com o seu sacrifício, isso é, com o seu próprio sangue. E o que veremos nesses versos, o que esse texto destaca, são os efeitos e o valor do sacrifício do Senhor Jesus. Em palavras resumidas, o texto mostra que o sacrifício único e eficaz de Jesus foi definitivo. O autor, nesses versos, vai mostrar
que o sangue de animais servia para purificar coisas materiais, isso é, cópias simbólicas. Mas, em contraste, ele nos mostra que a purificação daquilo que é essencial exige um sacrifício superior. A grande pergunta, então, que se levanta é a seguinte, olha só. O que é tão importante, o que tem essa natureza celestial, especial, que só pode ser purificado pelo sangue de Jesus? E a resposta? Ah, que bênção! São os cristãos. Os cristãos são os santificados pelo sangue de Jesus. Esses a quem ele não se envergonha de chamar de seus irmãos, isto é, eu e você. Sim, nós os que cremos. Foi por nós que Jesus se ofereceu diante de Deus no tabernáculo celeste. Por nós, Jesus morreu. Jesus entrou uma única e definitiva vez no santuário celestial para nos apresentar diante de Deus. O autor então confirma que esse oferecimento de Jesus por nós, essa doação de Jesus por nós, foi diferente do oferecimento dos tempos da antiga aliança. Jesus não se ofereceu repetidamente como sacrifício dos animais da antiga aliança. Não, ele não precisou repetir o seu sacrifício. Jesus se ofereceu uma única vez por todas para vencer o pecado. E confirmando o seu raciocínio, confirmando o seu argumento, o autor faz uma afirmação que é de grande valor doutrinário. Assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso a morte, depois disso o julgamento, assim também Jesus morreu uma única vez e aparecerá outra vez aos fiéis que o esperam para a salvação. Isso comprova, então, que o sacrifício de Jesus foi definitivo e completamente eficaz. Por isso, o princípio que o texto nos concede e que devemos aplicar em nossas vidas é visto nessa sentença, nessa frase. Somente pela eficácia do sacrifício de Jesus obtemos o perdão definitivo dos nossos pecados. Eu repito, esse é o princípio que devemos extrair do texto e aplicar em nossas vidas. Somente pela eficácia do sacrifício de Jesus Cristo obtemos o perdão definitivo dos nossos pecados. E nesse texto nós vamos encontrar 7 efeitos do sacrifício que foi definitivo e eficaz. Só que, para isso, vamos primeiramente ler esses versículos. Capítulo 9, versículo 23 até 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Elas deveriam ser purificadas com sacrifícios superiores. Por quê? Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, ele entrou no céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma única vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Querido amigo, agora sim podemos observar quais são esses 7 efeitos do sacrifício de Jesus para nós na cruz do Calvário. O primeiro efeito é que houve o quê? Houve purificação daquilo que é real. O autor mostra aqui, então, tudo quanto era feito nos sacrifícios religiosos do antigo santuário, do antigo templo, do antigo tabernáculo, era tudo feito como figura das coisas que existem nos céus.
onde o verdadeiro sacerdócio está sendo realizado por Jesus Cristo em nosso favor. Tudo era sombra, mas agora temos a realidade que é a presença de Jesus oferecendo constantemente o seu sangue, ou na verdade ofereceu uma única vez. Ele está na presença de Deus e esse sangue tem valor eterno. Por isso, os que não estão praticando e vivendo o verdadeiro cristianismo estão praticando uma espécie de judaísmo, pois os judeus confiavam nas suas cerimônias, nas suas práticas religiosas, nos seus sacrifícios, nas suas cerimônias que tinham que ser repetidas. Mas os cristãos verdadeiros depositam sua fé e confiança em Cristo e não na religiosidade. Considerando-se então que o santuário terreno deveria ser purificado com sangue de animais, o santuário celeste certamente exigia um sacrifício melhor, e Jesus Cristo o fez em nosso favor, em nosso lugar. O segundo efeito, então, é que Jesus Cristo está agora na presença de Deus. Veja o versículo 24. Esse verso nos mostra que Cristo não entrou num santuário qualquer, mas ele entrou no céu. No céu mesmo. Jesus não está num santuário qualquer, mas está diante de Deus o Pai. A sua função ali é de interceder por nós. Isso é uma verdade tão grande que a encontramos por toda a Bíblia. Cristo continua trabalhando pelo homem, intercedendo pelo homem, salvando o homem. Tudo quanto o Filho de Deus fez foi nesse sentido. Ele sofreu ali pelo pecador, morreu pelo pecador, ressuscitou pelo pecador. E aí, querido amigo, nós temos que nos alegrar, nos regozijar, porque ele tem feito esse trabalho por nós. Alguém perguntaria, por que Cristo está no céu? Ele está diante de Deus por quem? E o texto é bem claro, ele está no céu por nós. Querido amigo, ainda que você ouça o ensino de que Cristo não está interessado nos pecadores, que ele é só juiz e ele vai julgar, por favor, não se deixe enganar. Mesmo que você ouça que deve procurar o contato com Deus por meio da Maria, mãe de Jesus, ou por meio de um apóstolo, ou de um santo, ou de um cristão destacado que já morreu, por favor, não se deixe enganar. Certamente essas afirmações são caluniosas ao Senhor Jesus. Essas afirmações soam como uma blasfêmia. Cristo, quando aqui esteve entre nós, atendeu a todos que o procuravam. Cristo amou a todos, sofreu por todos, estava interessado em todos. E agora no céu, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e ninguém chega à presença de Deus intercedendo por nós, senão Jesus. Nós não podemos nos enganar. Jesus ainda trabalha em nosso favor. Portanto, agradeçamos a Deus por isso. O terceiro efeito é que o sacrifício de Jesus não foi repetido. Veja o versículo 25. O autor destaca aqui um fato relevante. Cristo não entrou no céu para se oferecer como sacrifício, porque o sacrifício já havia sido realizado aqui quando ele se deu na cruz. E o seu sacrifício não se repete. E aqui nós chamamos a atenção daqueles que estão supostamente repetindo o sacrifício de Cristo nas suas cerimônias religiosas. Não se repete o sacrifício de Cristo. No tabernáculo judeu, sim. Pois como o texto diz, o sumo sacerdote entrava lá todo ano repetindo o mesmo sacrifício. Mas Cristo, com Cristo é diferente. Cristo só morreu uma única vez e só sacrificou-se uma única vez, e a sua morte não se repete. O sacrifício de Jesus foi definitivo e eficaz. Portanto, nas cerimônias da ceia ou da Eucaristia, não se mata novamente o Senhor Jesus. Ele não morre novamente. É um símbolo daquilo que ele fez, que valeu eternamente, uma única vez. No versículo 25, nós encontramos agora o quarto efeito do seu sacrifício. Isso é, o seu sacrifício não foi feito com sangue alheio.
Nós sabemos que a cerimônia da ceia memorial não é a repetição do sacrifício. Embora, em algumas comunidades, em algumas igrejas, se entende que estamos novamente sacrificando Jesus. Não é isso. Essa não é a doutrina bíblica. Por quê? Como sabemos, trata-se de um memorial, de uma recordação. A ceia é uma mensagem viva que transmitimos ao mundo, na qual nós anunciamos a morte de Cristo, pois é sobre isso que ela trata. Quando Jesus instituiu a ceia, não foi com sangue de animais, com sangue alheio, não. Ele a instituiu com seu próprio sangue ao dizer, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Essa afirmação você pode encontrar em Mateus 26, 28. Então, depois de repartir o pão, o símbolo do seu corpo partido, em referência ao vinho, ele destacou que aquele cálice era a nova aliança sendo estabelecida no seu sangue. E ao realizarmos a cerimônia da ceia memorial, todas as vezes que comemos o pão, bebemos o fruto da vide, devíamos fazer em sua memória, anunciando a sua morte pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo, devemos anunciar também a sua segunda vinda. O texto não fala absolutamente de qualquer repetição do sacrifício de Cristo, não. Não. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário foi uma única vez, com validade para toda a eternidade. O que a Bíblia confirma é a mensagem que encontramos aqui. É, exatamente no livro de Hebreus. Isso é, que Cristo morreu uma única vez e o seu sacrifício foi suficiente para salvar todos os pecadores de todos os tempos, todos aqueles que pela fé olham para a cruz. Se você já crê em Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, então você faz parte desse grupo de crentes. O quinto efeito do sacrifício definitivo e eficaz de Jesus é que o seu sacrifício aniquilou uma vez por todas o pecado. Veja o versículo 26. Nesse verso, o autor confirma que Jesus morreu uma única vez, sendo o seu sacrifício perfeito e completo. O autor diz que se Jesus tivesse que morrer outras vezes ou continuar morrendo, então seria o caso dele ter morrido muitas vezes no passado, desde o começo do mundo. Mas não. Não. Jesus morreu uma única vez e com isso ele aniquilou o pecado, o poder do pecado, o domínio do pecado na nossa vida, na vida daqueles que creem, na vida dos crentes. A história está dividida em antes e depois de Cristo. Os que viviam antes de Cristo, eles olhavam para a frente, para a cruz, para a promessa. Nós, os que vivemos depois de Cristo, olhamos para trás, para a cruz, para a concretização da promessa. A cruz, querido amigo, é o centro. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Jesus não morreu porque foi vendido por Judas. Ele não morreu porque Pilatos o condenou à morte. Ele não morreu porque os judeus o rejeitaram e porque a multidão foi volúvel. Não. Jesus morreu porque ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, pelos pecados da humanidade, pelos pecados que você, que está me ouvindo agora, cometeu e vai cometer ainda. Ele veio morrer pelos meus pecados. O versículo que lemos diz que ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo seu sacrifício de si mesmo o pecado. Jesus veio para destruir o pecado. Vale a pena lembrar essas palavras do precursor de Jesus, quando ele o viu aproximando-se do Jordão para ser batizado. João Batista apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Querido amigo, você já recebeu o perdão dos seus pecados? Lembre-se, Jesus morreu para isso. O sexto efeito é que o seu sacrifício foi oferecido uma única vez. Veja os versículos 27 e 28. Nesses versos, o autor diz que ao homem, a todo ser humano, é ordenado morrer uma só vez.
Aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso o quê? O juízo. Os que creem nessa verdade bíblica estão prontos para comparecerem em juízo diante de Deus. Não porque são justos, ou porque reencarnaram várias vezes, ou porque estão em condições de entrar na presença de Deus. Não, de forma alguma. Estão prontos para serem julgados porque creem em Cristo e já foram perdoados pelo seu precioso sangue. Mas esse verso 27 é mais um texto dizendo que Jesus morreu apenas uma vez. E o autor então enfatiza essa verdade. Cristo não morreu 2, nem 3, nem muitas vezes. Ele morreu apenas uma vez. E essa afirmação é uma prova que contraria aqueles que defendem a doutrina da reencarnação. Eles dizem que Jesus é uma pessoa grandemente aperfeiçoada por causa das várias reencarnações. É uma pena, é triste vermos quantos ainda estão espiritualmente cegos. O verso então afirma, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também aconteceu com Cristo. E assim, o sétimo efeito, que é o final, mostra que, na sua volta, ele alcançará os que o aguardam para a salvação. Veja o versículo 28. E o texto então se completa mostrando que Jesus voltará para trazer a salvação para nós que já cremos. Assim como os judeus esperavam que o sumo sacerdote saísse do Santo dos Santos, trazendo o perdão divino, nós esperamos que Jesus volte para completar a nossa salvação. Querido amigo, lembre-se que somente pela eficácia do sacrifício de Jesus Cristo obtemos o perdão definitivo dos nossos pecados. Você já foi perdoado? Já está seguro de que pode ser julgado? Sua confiança está em quem? Em você e na sua justiça ou no sacrifício de Jesus? Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa.